Seja muito bem-vindo à nossa aula número 1. E para a gente começar a falar de inteligência artificial, sua aplicação e como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, nós precisamos entender o que é inteligência artificial. Então, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao módulo de inteligência artificial do método Engenheiro Produtivo do nosso EP-Hub, o local ponto de encontro do engenheiro produtivo. E nesta aula introdutória vamos explorar as incríveis capacidades dessa tecnologia e como ela pode transformar as nossas vidas e carreiras. Tá preparado? Vamos começar? Então, para a gente começar, nós precisamos entender o que é inteligência artificial. Você sabe o que é inteligência artificial? Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, vamos aprender juntos. A inteligência artificial, ou a famosa IA, é uma avançada tecnologia baseada em aprendizado profundo. Ela processa e gera informações de maneira altamente sofisticada, utilizando a arquitetura GPT como base. Embora seja uma ferramenta poderosa para a linguagem, a IA vai muito além de apenas textos. Ela é multimodal, o que significa que ela pode trabalhar com textos, com imagens, sons, gerar música. E essa versatilidade permite diversas aplicações no dia a dia e nos nossos negócios, além da nossa carreira acadêmica. Para você que é aluno, que vai querer usar a inteligência artificial para gerar trabalhos acadêmicos, para gerar pesquisa, para otimizar o seu tempo, para que você possa focar naquilo que realmente importa, né? Vamos otimizar aquilo que pode ser otimizado, automatizado. E a IA, ela foi treinada, né? Como que a IA funciona? Ela foi treinada em uma vasta coleção de dados textuais de diferentes fontes, como livros, sites, artigos, e esse treinamento a capacita com a compreensão de padrões de contexto de maneira mais eficiente. Vamos dizer assim, imagina que a inteligência artificial ela é como se fosse um bebê, assim como um bebê normal, humano, nasce. Ele não tem conhecimento nenhum e ele vai aprendendo esta linguagem de acordo com o que os pais vão alimentando de informação, de acordo com o que o meio ambiente vai trazendo de informação para essa pessoa, para essa criança, até ao longo da sua formação adulta. A inteligência artificial funciona basicamente da mesma forma. Quando ela é criada, quando você cria um assistente, por exemplo, personalizado, que a gente vai aprender nas próximas aulas, você vai perceber que no começo, quando você faz pergunta, ele não vai ter ali a resposta da forma que você gostaria que ele te respondesse. Da mesma forma, se você perguntar para uma criança de 5 anos quais são as premissas de uma gestão de projetos, ele não vai saber responder. Mas talvez quando ele tiver 20 anos, 15 anos e já tiver estudado sobre isso, ele vai ter total autonomia para responder porque ele foi treinado e aprendeu. E a inteligência artificial funciona da mesma forma. É você quem vai programá-la, é você quem vai gerar o conteúdo que ela te dá de resposta. Ou seja, você gera o input. E aí, a arquitetura por trás de toda inteligência artificial é chamada de transformer. Ela utiliza mecanismos de atenção para gerar respostas precisas e contextualizadas com base naquela informação que ela recebeu, ou seja, o que está no banco de dados dessa ferramenta de inteligência artificial. Mas para isso nós temos a nossa fase de treinamento. O treinamento da inteligência artificial ocorre em duas fases principais. É o pré-treinamento, é onde o modelo aprende padrões básicos de linguagem, trazendo para a nossa criança o nosso beabá. E depois disso vem um ajuste fino, ou seja, a criança não começa falando errado algumas palavras. Da mesma forma, o ChatGPT vem trazendo informações erradas, mas quanto mais você treina esse ChatGPT ou a inteligência artificial para estar respondendo aquilo que você precisa, você vai promovendo a segunda etapa, que é o ajuste fino, ou seja, uma etapa mais específica, com dados refinados, e feedback muitas vezes difíceis de distinguir da capacidade humana. E aí nós temos as capacidades multimodais. Uma das características mais inovadoras das inteligências artificiais é a sua capacidade multimodal. Vamos ver alguma dessas funcionalidades? A geração de imagem, por exemplo. Ela pode criar imagens com base em descrições textuais, como no caso da integração com as tecnologias como Dale ou DALL-E, né? Alguns chamam de Dale, alguns chamam de DALL-E. Além de tudo também, ela faz a síntese da fala. Além de gerar textos, a IA pode transformá-las em áudio
útil para assistentes virtuais, para narrações. Você pode também criar personalidades. Por exemplo, você sabe me dizer se esta aula que eu estou dando para você, ela foi criada por uma inteligência artificial ou é realmente o Edson que está aqui desse lado falando? Nós já temos inteligências artificiais capazes de fazer com que o Edson pareça estar dando aula, mas pode não ser o Edson que está dando aula. Então escreve aí, quero saber se você consegue distinguir. Outro ponto muito importante da inteligência artificial, das capacidades multimodais, é a sua capacidade de análise de dados. A inteligência artificial pode interpretar grandes volumes de dados, extrair insights valiosos e até criar relatórios detalhados. E muitas vezes a inteligência artificial chama atenção para aquilo que a gente nem está vendo. Ou seja, ela pode, além de automatizar os nossos processos, ela pode otimizar, aumentando a produtividade e os nossos indicadores com base em análise de dados. As noções práticas, no núcleo de sua funcionalidade, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa de geração e análise de textos, e aqui estão algumas das suas aplicações práticas. Nós podemos utilizar a inteligência artificial no atendimento ao cliente, é uma tarefa repetitiva, criando ali um IA que pode ser personalizada para interação e resolver consultas complexas 24/7, ou seja, todos os dias da semana, 24 horas por dia, você pode ter o assistente virtual de inteligência artificial respondendo. Ou seja, se ele está alimentado com a inteligência artificial, ele não está respondendo respostas prontas, ele está trazendo respostas com base na personalização da forma que está sendo perguntado. Outro ponto que a gente pode usar a inteligência artificial, que é muito utilizado, é a questão de marketing e a criação de conteúdos. Ele ajuda a criar campanhas virtuais, ele ajuda a fazer análise dos dados do tráfego pago, ele ajuda você a entender qual é o público, perfil ideal de cliente. Já pensou? Outro ponto muito interessante, você conseguir otimizar a sua integração na sua empresa utilizando a inteligência artificial. Ou melhor ainda, otimizar o processo de triagem de currículo, em vez de você pegar aquela pilha de papel e ficar olhando, você utilizar a inteligência artificial para que ela faça a análise da descrição dos currículos com base nos perfis que estão mais adequados com aquelas vagas que você está disponibilizando. Ou seja, você viu a quantidade de coisa que você pode trazer, trazendo lá para o nosso agro. Nós podemos controlar a inteligência artificial nos drones, por exemplo. Imagina você fazer toda a pulverização. Enfim, nós vamos chegar também no agro, na geociência, nós vamos chegar na engenharia e vou trazer para vocês várias ferramentas dentro desse curso. E para a gente finalizar esta aula introdutória, que a gente foi um pouquinho mais extensa, mas foi uma forma de colocar todos no mesmo nível, no mesmo conhecimento do que é a inteligência artificial e o seu potencial, vamos falar que a inteligência artificial é uma ferramenta multifacetada que oferece inúmeras possibilidades de aplicação. Ela pode transformar a eficiência, personalização, a inovação no mundo dos negócios, no mundo acadêmico, no mundo das pesquisas, no mundo da genética, da biomedicina, da medicina. Então, há muita aplicação prática nesse mundo da inovação. E se você está aqui, parabéns por você decidir ser o pioneiro dentro da engenharia, agronomia e geociências. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco também sobre as limitações da inteligência artificial, as limitações do ChatGPT e como utilizar de forma responsável. Tá bom? Gostou? Escreve aqui embaixo seus comentários, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, escrevam, entre também no nosso grupo dos nossos alunos e eu te vejo na nossa próxima aula.